A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Meu nome é Carlos Fernandes. Eu gostaria de compartilhar com você neste dia a mensagem do Senhor, algo que o Senhor tem colocado no meu coração para transmitir à igreja, e eu creio que será de muita bendição para você e para mim. Se você tem acesso a uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus neste dia. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, isto é, não estáis sob a lei da carne. O versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai de amor, nós nos achegamos a Ti neste momento, no nome do Senhor Jesus, e te pedimos, ó Deus, que Tu venha trazer-nos a iluminação do Teu Espírito através da Tua palavra, a revelação da Tua palavra, ó Deus, para os nossos corações neste dia, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até fazer divisão entre juntas e medula, entre alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. E não há criatura que se possa estar oculta diante da Tua palavra. Por isso, amado, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, na certeza absoluta de que Tu está ouvindo. Fale com cada um de nós. Dai-nos o entendimento, a compreensão da Tua palavra. Pois é a compreensão da Tua palavra, é a revelação da Tua palavra que nos liberta. E que para Ti, somente para Ti, seja toda a honra e toda a glória. Pois nós te oramos no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. O meu povo, isso é o povo de Deus, o povo que tem as bênçãos garantidas na palavra, as promessas que são infalíveis, já são garantidas para o povo de Deus, para mim e para você. Mas por causa da ignorância, nós deixamos de desfrutar daquilo que já é nosso. A ignorância da palavra de Deus, por falta de revelação, por falta de entendimento, por falta de compreensão espiritual da palavra de Deus. O que acontece nas nossas igrejas é que nós temos muito ensinamento, muito conhecimento, mas é apenas mental, é apenas no nível da alma. Mas a revelação do Espírito, da palavra, a maioria de nós, infelizmente, não tem. Isso porque, na maioria das vezes, é porque não buscamos, porque somos acomodados. Em outras palavras, somos preguiçosos e não nos esforçamos para nos aprofundarmos no Espírito. Porque eu sou Espírito,
Deus é Espírito, esta palavra é Espírito, e ela só se discerne espiritualmente. Mas infelizmente, muitos de nós fomos ensinados e continuamos sendo ensinados dos nossos púlpitos apenas o ensino que só chega até a alma. A palavra de Deus diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que nós somos um ser completo, que Ele deseja que nós sejamos abençoados, que nós sejamos atingidos por sua bênção no espírito, na alma e no corpo. Mas o espírito é que domina tanto a alma como o corpo. É no espírito que Deus fala comigo e com você. É no espírito que nós temos acesso às coisas espirituais. Coisa muito simples, mas que às vezes não são ensinadas. Ouvimos muitas pregações, a pregação ela nos traz inspiração, mas o ensino nos traz conhecimento, amados. Mas para que nós possamos ensinar, nós primeiro temos que ser ensinados, porque ninguém pode dar nada que não tem. Se recordam do apóstolo Pedro e o apóstolo João quando iam orar ali no livro de Atos, que o pedinte lhe pediu alguma coisa, e a Bíblia diz que ele estava na expectativa de receber algo, entendemos que material, da parte do apóstolo João e Pedro, mas o apóstolo Pedro disse para ele: olha, nós não temos ouro nem prata. Em outras palavras, eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E lhe deu algo que valia muito mais do que dinheiro. Eu quero dizer algo para você. Você sabe por que existe pobre na igreja? Filhos de Deus pobre, que já é uma incoerência. Como pode um filho de rei ser pobre? E quando eu quero dizer aqui pobre, eu não estou apenas me referindo às coisas materiais. Porque prosperidade não é apenas ter dinheiro. Não é apenas ter coisas materiais. Se uma pessoa for multimilionária ou bilionária, como tem muitos hoje, mas ela tiver câncer, por exemplo, ela é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Se uma pessoa tem muito dinheiro, mas ela não tem uma família bem-sucedida, ela é uma pessoa que tem problema com seu cônjuge, com seus filhos, problemas tais que não há conciliação, ela é uma pessoa com muito dinheiro, porém sem prosperidade. Há tanta gente rica neste mundo, rica financeiramente, mas que não tem paz no seu âmago, na sua alma. Então ela é uma pessoa com muito dinheiro, porém sem prosperidade. Eu quero dizer para você que quando Deus diz que os meus filhos sofrem porque lhe faltam conhecimento, é essa prosperidade que eu quero dizer. Porque é uma prosperidade completa. E logicamente ela envolve valores, ela envolve coisas materiais. Porque tudo que existe no mundo foi criado para mim e para você. E o Senhor nos colocou sob domínio sobre todas as coisas. Mas essa nós sabemos que não é uma realidade na vida da maioria dos servos de Deus. A prosperidade completa. E muitas das vezes não há nem prosperidade financeira, nem prosperidade de saúde, nem prosperidade de paz. Porque essa prosperidade só se consegue através do conhecimento, da aplicação diária da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir de forma correta, entender de forma correta. E essa forma correta só nos traz o Espírito. Só se vivermos no Espírito, se andarmos em Espírito. Porque a alma, queridos, ela não tem comunhão com Deus. Somente o Espírito. A alma, o nosso intelecto,
a sede das nossas emoções, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos e muitos dos nossos sentimentos não se comunica com Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz em Romanos 12, capítulo, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente, devemos renovar, devemos nos ser transformados através desta palavra. Somente o conhecimento espiritual da palavra de Deus é que vai nos trazer essa transformação, essa metamorfose espiritual, para que nós possamos realmente desfrutar da vida maravilhosa que Deus planejou para mim e para você. A palavra de Deus diz que Ele só tem pensamentos de paz para mim e para você. E essa palavra paz, no hebraico quer dizer shalom, é uma palavra que ela engloba todas as coisas no seu devido lugar, não faltando nada, nada estando quebrado. Shalom, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não nola dou como o mundo a dá. Por quê? Porque esta paz que vem de Deus, que vem da palavra, do conhecimento, da revelação da palavra, é uma paz do Espírito. É uma paz que vem do sobrenatural para aqueles que não têm o Senhor. Para nós que temos o Senhor, ela é natural. Então o mundo não conhece essa paz. Eles não podem conhecer porque eles não têm o Espírito de Deus. Essa paz é para mim e para você. É uma paz completa em todas as áreas da nossa vida. É uma paz que traduz prosperidade verdadeira. Então, esse texto que nós lemos: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Nós já sabemos que a carne, ela milita contra o Espírito, ela é adversária do Espírito. A Bíblia não diz que ela é adversária da alma. A Bíblia não diz que ela se opõe à alma, ela se opõe ao Espírito. Estão me entendendo? Porque a carne não entende a linguagem do Espírito. Mas antes de nós sermos alcançados pelo Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Para Deus, nós estávamos mortos. Nós pensávamos que estávamos vivos, porque tínhamos vida aparentemente. Mas, se tratando das coisas espirituais, nós estávamos mortos. Nós vivíamos nos desejos dos nossos pensamentos, da nossa carne. Verdade? Então nós fazíamos o que era próprio de uma alma que não é regenerada e de uma carne que estava totalmente controlada pelo inimigo. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que a vida entrou em nós. Vida verdadeira, porque a vida de Deus, só em Deus há vida. Então o nosso espírito nasceu. Uma raça que não existia antes nasceu em mim e em você. Imediatamente nós recebemos o DNA completo de Deus. Ficamos santos, puros, imediatamente, instantaneamente, no nosso espírito. Porém a nossa alma continua igual naquele momento. A nossa carne continua igual. Por isso é que agora é o meu trabalho e o seu, de nos transformarmos através do conhecimento e da obediência, da fé nesta palavra. Na palavra que tem o poder para nos transformar, para transformar a nossa alma, para que a nossa alma agora, então, com o Espírito de Deus já em nós, a nossa alma seja
transformada de glória em glória. Ela seja agora lavada pela palavra de Deus. E aí ela entra em harmonia com o nosso espírito. Ela entra em concordância com o nosso espírito. Antes de termos o Senhor Jesus, a alma, que são os nossos sentimentos, eles entravam em concordância, estavam de acordo com a carne. A carne, por exemplo, sentia algum sintoma e dizia: eu estou doente. E a alma concordava: realmente tu está doente, nós estamos doentes. A carne falava: eu estou quebrado, não tenho dinheiro. A alma concordava: realmente, você não tem dinheiro, nós não temos dinheiro. A carne dizia: estou com vontade de prostituir. A alma dizia: estou com você, vamos nessa. A carne dizia: estou com vontade de roubar, de mentir. E a alma concordava. Por quê? Porque os dois andavam juntos. Que é uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, como eu e você andávamos outrora. Mas agora, por causa da misericórdia de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, diz a palavra de Deus, Ele atingiu a mim e a você, Ele chegou a mim e a você, e nós o recebemos. Por isso agora é o meu trabalho buscar na palavra de Deus a transformação da minha alma. E aí a minha alma e o meu espírito entram em acordo. O Espírito diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a alma diz: amém, porque é a palavra de Deus. Amém? Por isso é necessário que nós andemos em espírito, que nós vivamos em espírito. O versículo 18 diz: se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós somos guiados pelo Espírito que é a palavra, porque a palavra é Espírito. Jesus diz em João 3,63, vamos ler? Jesus diz aqui em João 3,66 ou 6,63 o seguinte, leia comigo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras de Deus, são espírito e são vida. Aleluia. Cada vez que eu e você abrimos essa palavra, nós abrimos a boca de Deus. Quantas vezes nós oramos de maneira religiosa, emocional, emotivamente, às vezes choramos, com toda a sinceridade que nós temos, porém de uma maneira equivocada, e oramos a Deus: ó Deus, fala comigo, ó Senhor, eu preciso que o Senhor fala comigo nessa situação, e não abrimos a palavra de Deus, porque aqui está a boca de Deus. Ó Deus, cura o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, ou cura a mim, e Deus não cura. Sabe por quê? Porque estamos orando de maneira equivocada. Deus já nos curou. O que nós temos agora é que receber, que aceitar a revelação da palavra de Deus, que eu já fui curado, que você já foi curado. E quando nós recebemos isso pela fé no nosso espírito, o espírito que está em autoridade sobre o corpo, que está em domínio sobre o corpo, então a vida que está no espírito domina a carne, e nós somos curados. Estão me entendendo, amados? Oramos e oramos e oramos, e nada acontece, porque oramos de maneira equivocada, e Deus não ouve as nossas orações, por mais emotivos que sejamos, com lágrimas e com tudo, porque Deus só ouve a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Por isso, se nós orarmos apenas com as nossas palavras, com as nossas emoções, com os nossos desejos da alma, por mais sincero que sejamos, não recebemos nada.
porque não oramos a palavra de Deus. Na verdade, não necessita nem muita emoção, porque a palavra não é emoção. A palavra é a palavra, ela já é o que ela é. Então, nós deixamos de desfrutar. Por isso é que a Bíblia diz, os meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Muito bem, um versículo só diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você lê isso e lê e nada acontece na sua vida. Por que será? É porque você ainda não tem a revelação do que está escrito. Você ainda tem apenas o entendimento mental de que você é abençoado com toda sorte de bênção. Aí você diz, poxa, se eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, mas o que eu estou necessitando é um trabalho. O que eu estou necessitando é um carro, eu estou necessitando é uma casa, eu estou necessitando é saúde, o que eu estou necessitando é um esposo, uma esposa, o que eu estou necessitando é uma família em harmonia. Mas você, então, só entende na sua alma, só entende na sua mente. Você não está andando em espírito, você não está vivendo em espírito. Mas, irmão, eu sou cristão há tantos anos, sou serva do Senhor, sou fiel ao Senhor em todas as áreas, a menos que eu tenha conhecimento. Sou uma pessoa que vivo buscando a santidade. Amém? Eu também, milhares de nós fazemos isso e todavia seguimos vivendo uma vida sem ser completa, sem aquela paz completa do Senhor Jesus, sem a prosperidade completa. Por quê? Porque nos falta conhecimento no Espírito. Porque o conhecimento mental não resolve, porque a fé é no Espírito. Está me entendendo, meu amado, minha amada? Fruto do Espírito é amor. Se falta amor a mim e a você, nós não vamos receber nada de Deus. É paz. Se falta paz, você vai entender que essa fé que você tem é apenas mental, porque ela não é acompanhada dos outros frutos que nós vamos falar já aqui adiante. Paz, alegria. Não tem alegria perene, alegria verdadeira do Espírito Santo. O que você tem é apenas momentos de emoções. Essa alegria não dura. Porque, olha bem, ela não é acompanhada de longanimidade. Longanimidade, só quem dá é o Espírito Santo. Porque eu e você, neste mundo, teremos aflições, como o Senhor Jesus já disse. Por isso que nós temos que ter bom ânimo, longanimidade, um longo ânimo, benignidade. Temos que ter benignidade, não importa com quem seja. A benignidade é um fruto do Espírito, não é da alma. Na minha alma eu tenho apenas um raciocínio humano. Ainda que eu conheça a palavra de Deus, o meu conhecimento será apenas mental, então o meu raciocínio não passa daí. Então na minha alma eu vejo uma pessoa que estrupa crianças, que mata crianças, um terrorista. Na minha alma o que eu quero é que essa pessoa seja, também receba o castigo, pior que seja. Mas se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito, ainda que eu saiba que a lei do homem tem que ser aplicada, eu vou entender que há uma lei muito maior,
muito mais alta, muito mais sublime, que alcançou a mim também, que era digno de morte, como você. E o Senhor exercitou benignidade para comigo e para com você. Bondade, fidelidade. Falar sobre fidelidade. Você sabe o que é ser fiel? Fiel não é apenas quando lhe é conveniente, quando tudo está de acordo com o que você quer, aí você é fiel. Fiel é quando você, segundo o que as suas vistas vê, segundo o que os seus sentimentos sente, você vai contra tudo isso e é fiel por causa de Deus. Por exemplo, meu amado, minha amada, você que é um servo do Senhor, uma das coisas que eu e você temos que fazer, se nós queremos ter uma prosperidade completa, inclusive na área financeira, é ser dizimistas, fiéis e ser ofertantes, liberais. Mas como é difícil o crente compreender e obedecer este princípio e este comando de Deus. Às vezes a pessoa só é fiel no dízimo quando ela conseguiu pagar todas seus afazeres, os seus compromissos, suas contas. Quando não aconteceu nada de extraordinário que lhe tirou algum dinheiro extra, como acontece na vida de muita gente. Quem sabe o carro quebrou, alguma coisa aconteceu e você teve que despender um dinheiro que não estava no seu orçamento. Aí, logicamente, vai haver também a influência do inimigo. E ele vai dizer, olha, esse mês ou essa semana, não sei como é que você entrega o seu dízimo. Não vai dar para entregar o dízimo do Senhor, não. Porque o Senhor compreende, o Senhor é bom. O Senhor sabe que essa semana ou esse mês houve todos esses gastos extraordinários que não estava no meu orçamento. O Senhor entende. Não, queridos. O Senhor entende sim, mas Ele não muda. O princípio da palavra dele não muda. Fidelidade a todo tempo. Eu sempre dou um exemplo que eu ouvi de um pastor uma vez. O exemplo é o seguinte: digamos que você, meu amado, que está me ouvindo, mais diretamente para o homem, isso se relaciona mais com o elemento feminino. Digamos que a sua esposa chega para você e diz assim: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Assim, bem alegre. Ela diz, e ele diz, sim, pode falar. Ela diz para você assim: eu sou fiel a ti 99%. Como é que você receberia essa notícia? Ela falaria assim com entusiasmo, com alegria, pensando que está te dando uma grande notícia. Eu sou fiel a ti 99%. Mas eu tenho certeza que na mesma hora a sua mente iria pensar, e o outro 1%? O que é que você faz? Está me entendendo, querido? E muitas vezes nós agimos assim com o Senhor no tocante aos dízimos. Eu não sei porque isso veio ao meu coração, mas é porque Deus está falando com alguém, com certeza. Fidelidade ao Senhor não é porque as coisas estão sendo convenientes, não é porque a situação está me permitindo. Fidelidade é um compromisso com o Senhor, se é que você quer ter a sua prosperidade completa. Mansidão. Outro fruto do Espírito. Se você é uma pessoa, por exemplo, que diz, não, Deus me fez assim, eu tenho estupim curto, meu temperamento, eu sou sanguíneo, meu temperamento é quente. Ok? Mas você agora tem outro pai. Esse temperamento quente, esse temperamento assim sanguíneo, você recebeu de um pai natural, de uma mãe natural. Mas agora você recebeu o Espírito de Deus, que é manso. Estão me entendendo, amados? Isso é para mim também, para você. Lógico, primeiramente para mim. Mansidão. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Coisa maravilhosa. Fruto do Espírito. Eu posso desenvolvê-lo na minha alma, na minha força de vontade, no meu pensamento positivo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é fruto do Espírito. Por isso é que temos que andar em Espírito para produzirmos este fruto.
domínio próprio. Domínio próprio. Você não é dominado, nem eu sou dominado pelas minhas emoções, pelas minhas situações. Eu sou dominado pelo Espírito de Deus, que não vê impossível e que não tem variação. Ele é o mesmo. A pessoa que vive como um ioiô, quando as coisas estão bem, ela está lá em cima, quando as coisas aparentemente estão mal, ela está lá embaixo. As nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, não andam no Espírito, não vivem no Espírito, não têm esse fruto. Ainda que estejam na igreja ajoelhadas e jejuando e orando e chorando, é apenas no nível da alma, porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento de desenvolver um relacionamento espírito com espírito, como disse o Senhor à mulher samaritana. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não busca adoradores que são apenas emocionais, que se emocionam e que choram e que fazem tantas outras coisas religiosas. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, o versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo, esse templo que é o templo do Espírito nosso e do Espírito Santo que habita em nós. Esse corpo não é nosso verdadeiramente, propriamente, é de Deus, esse templo é de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que se eu destruir esse templo, eu também serei destruído. Então eu tenho que apresentar todos os dias o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, amado, fala de sofrimento, fala de dor, fala de força de vontade, de propósito, de determinação. Não é algo que eu e você escolhemos fazer. Ah, vou me sacrificar, que delícia. Não tem nada de delícia em sacrifício. Sacrifício fala de sangue, fala de sofrimento. E a carne não gosta de sofrer. Por exemplo, quando você decide jejuar, a sua carne não gosta de jejuar. A sua carne não gosta de orar. A sua carne não gosta nem de ir para a igreja. Se ela puder, ela fica em casa, vendo televisão, ou fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o Espírito. Por quê? Porque ela não compreende a linguagem do Espírito. Ela é oposta ao Espírito, ela é contrária, é adversária do Espírito. Mas se você renovar sua mente, a sua alma, na palavra de Deus, a sua carne perde a voz. Ela se enfraquece, porque aí serão 2 contra 1. É o Espírito Santo, na verdade são 3. O seu Espírito e agora o seu entendimento contra a sua carne. Está me entendendo? Então quando a sua carne disser, eu estou doente, quando a sua carne disser, eu não tenho dinheiro, não vejo saída, o seu espírito vai dizer, e a sua boca, a sua alma vai confessar. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao enfermo, eu sou curado. E aí, o poder da confissão dessa palavra
com entendimento espiritual, se manifestará na sua vida e na minha. Porque foi assim que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24, que se nós pedirmos alguma coisa, crendo, nós já recebemos. Mas é um crer que não é mental, é um crer que não é emocional, é um crer que vem por o conhecimento, pela revelação da palavra. É um conhecimento que só o Espírito pode trazer, através dessa palavra, ao meu espírito e ao seu. Para isso, eu tenho que andar em espírito, eu tenho que viver em espírito, eu tenho que estar em espírito. Como disse o apóstolo João no livro de Apocalipse, eu me encontrava em espírito. Era um momento difícil, não é verdade, na vida do apóstolo João. Estava ali desterrado naquela ilha de Patmos, mas nem por isso ele deixou de estar em espírito. Quando o Senhor se apresentou a ele estava em espírito, por isso ele pôde perceber, ele pôde ter discernimento e ele pôde receber. Neste dia, eu gostaria que você meditasse nestas poucas palavras que eu estou te dizendo. Ande no Espírito. Busque as coisas do Espírito, como diz a palavra do Senhor. Se nós morremos para este mundo e fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas que são lá do alto, não as coisas que são aqui na terra, porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta palavra te ajude, te incite a buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.